Olá, Viviane. Tudo jóia? Consegue me escutar? A gente tá fazendo, eu tô fazendo uns testes aqui, a Márcia já tá entrando. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aguardando a entrada da Márcia. A gente vai falar um pouco sobre filosofia, arte e, por sua vez, política também. Mas hoje a live da gente vai percorrer mais as atmosferas da arte e da filosofia. E por que não dizer que mais arte e filosofia? Política vai estar no meio disso tudo e a gente já sabe por quê, né? Mas espero que todos e todas vocês estejam bem, que vocês curtam esse momento, que vocês desfrutem, aproveitem. A Márcia já me falou aqui que está entrando. Eu sou artista e filósofa também. Sou formada pela Católica aqui de Pernambuco. Sou pernambucana, moro em Caruaru. E sou artista, né? Sou doutoranda na UFSC. Estou terminando meu doutorado esse ano. Meu foco de pesquisa na poética, na estética, na poesia de Hölderlin, um poeta alemão. E eu e Márcia, a gente já se conhece há um tempo e a gente troca muitas figurinhas em relação a essa coisa de diálogo entre filosofia e arte e pelo fazer artístico, né? Então, a gente gosta muito de falar sobre o que é que a filosofia tem que instiga tanto os artistas, ou o que os artistas têm que vai tanto na filosofia, né, que bebem tanto na filosofia. Então, Márcia, ela vai falar um pouco, eu vou querer aproveitar dela toda a coisa, da experiência dela com a arte, que ela desenha muito bem, né, ela faz coisas maravilhosas, assim. E eu ando assistindo muito as lives que ela... Eu venho acompanhando ela e tá muito interessante ver, né, esse processo de como é que a gente vê o outro pelas telas, né? Nunca se viu tantas lives ao mesmo tempo. Olha aí, a Márcia Tiburi entrou. Então, vamos lá. Eu já vou chamar aqui. Eu vou chamar a minha querida para a gente conversar. Oi, Márcia! Oi, Iris, tudo bom? Que satisfação, que felicidade vê-la bem, né? Nesse Tempo, hein? momento. Pois é, Tô- você acredita. Tudo jóia. Você acredita que eu estava vendo aqui esse livro? Tu lembra que tu veio para o lançamento dele em Recife há 2 anos atrás? Sim, claro. Pois é, fez 2 anos eu fui ver a dedicatória aqui e eu digo, Olha, gente, porque eu digo, já faz muito tempo que Márcia veio aqui naquele evento, lembra? Do observatório, sim, faz mais tempo, e mais faz tempo. mais tempo, foi em 2017. Aí você estava começando o doutorado lá em Santa Catarina, não era? Tava. Então, Já faz um é, tempo. Ah, eu tô é, terminando, né? Esse tudo ano. bom. E eu ando muito te acompanhando nessas lives que você anda fazendo, eu sempre entro. E o que é que eu tô vendo, Márcia, que hoje eu fiquei muito afim, assim, de te perguntar, de desfrutar das suas palavras, em que aspecto? Naquilo que você tem que fica mais entre as suas palavras, que são os teus desenhos, qual é a tua relação com as artes? Porque tem uma veia de uma sensibilidade muito linda, que eu sempre falo, né?
Márcia Tiburi é muito sensível, ela me encanta muito por esse afeto, né? Por essa potência de afetação que você tem nas pessoas, né? Obrigada. E sobretudo, assim, saber de você, de como você tem visto, né, a respeito dessas lives também, as pessoas se mostrando mais, com certeza. E como é que você olha para isso? Então, fica bem à vontade, sejam todos bem-vindos e aproveitem este Vamos. momento. Eu adorei quando você me fez esse convite, porque realmente não converso com quase ninguém sobre esse assunto da arte. É verdade que eu dou aula de filosofia há 25 anos, 26 anos. E eu sempre, na faculdade de filosofia, eu sempre dei aula de estética, de filosofia da arte, outras disciplinas, mas a disciplina de estética foi sempre um campo de especialização para mim. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que eu me formei em artes. A minha faculdade de origem, eu fiz filosofia, mas eu também fiz faculdade de artes plásticas. Eu me formei em desenho e isso faz, evidentemente, muitos anos. Eu já estava terminando o doutorado, na metade do doutorado, quando eu terminei a faculdade de arte. Mas eu sou muito de concluir as coisas que eu começo, então terminei aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu me dediquei à gravura, ao desenho, à pintura por um tempo, mas sempre sem nenhum tipo de preocupação, muito menos pretensão de constituir uma obra nesse território. E eu escolhi como manifestação artística o romance. Então, eu fiquei na literatura e essa questão dos desenhos foi ficando cada vez mais, digamos, deixada mesmo de lado, porque não tinha como fazer tudo, né? Porque só estudar filosofia já ocupa muito a sua vida, né? Mas tem uma coisa também super engraçada que aconteceu comigo, que foi... Isso combina contar, né, para você e nessa história dessa live. Eu acho até que eu já te contei essa história. Em 2014, eu tava numa fase de vida muito complicada, porque o Brasil já estava naquela situação política muito ruim, e aí muita gente precisando de conversar, de fazer evento, de discutir. E eu estava muito cansada e tinha uma agenda muito pesada. E aí eu tinha uma banca numa semana lá em setembro, eu tinha uma banca e nas artes da USP, uma banca de doutorado de uma professora lá de Londrina. Mas aconteceu uma coisa tão louca e eu tava, enfim, não dá para contar toda a história, senão vou gastar todo o tempo da nossa live, mas eu tava num momento assim simbolicamente muito pesado, considerando, eu pensava assim, meu Deus, eu tô carregando o mundo nas costas, era assim que eu me sentia. E nessa banca, a garota, a artista, que era a professora que estava lá prestando doutorado, ela tinha escrito tudo à mão. E eu me lembro que aquilo me marcou muito e eu estava muito emocionada com aquela tese, achando uma coisa muito linda, maravilhosa. Bom, eu chego, a exposição era gigantesca no Museu de Arte Contemporânea, ali no Detran de São Paulo. E eu fiquei muito impactada com a obra ao vivo, além da tese que eu estava lendo, eu estava muito emocionada. Bom, eu termino de falar, aí todo mundo faz as suas arguições, quando eu termino de falar, cai uma parede em cima de mim e eu quase morri. E eu, naquela época, a gente não sabia o que fazer com essas coisas, o museu era despreparado para receber, enfim, era um museu despreparado, podia ter morrido ali. Se tivesse uma criança, se fosse uma criança, teria morrido. Uma pessoa que tivesse... Dependendo da minha posição, eu teria morrido. Sabe por que eu não morri? Porque eu estava a parede caiu só em cima de mim com uma obra que se chamava Campo Minado, que era uma... Tipo, o bombeiro lá depois falou, essa parede tinha uns 400, 500 quilos, e a obra era um conjunto de 50 e tantos mil palitos de fósforos montados Deus. na cadeia. Enfim, eu não morri por quê? Porque eu estava debruçada sobre a mesa, em vez de estar com a cabeça erguida, eu estava com a cabeça debruçada desenhando. E desde aquele dia, eu não paro de desenhar. Eu sigo desenhando porque eu descobri que se eu não desenho, eu não vivo.
E isso foi demonstrado, o real estava ali, mas o simbólico e o imaginário também, porque você não vai acreditar. A obra dessa artista ela trabalhava com uma operação artística de mexer com pequenos objetos e construir estruturas, todas delicadas, todas cheias de um cuidado obsessivo, enfim. Mas o nome da obra, o nome da tese que me impactou literalmente com essa parede, inclusive, Sim. uma dessas coisas delicadas se chamava Campo Minado. Campo Minado. Ou melhor, Área de Risco. Campo Minado era a obra que caiu em cima de mim. A obra toda, a exposição toda, a tese se chamava Área de Risco. E a ambulância, hospital, uma loucura, assim. E eu acho, estou contando essa história porque, de fato, é bom a gente ser artista, porque artista pode fazer o que quer e viver o que quer e viajar no simbolismo, na construção narrativa também que lhe apraz. Então, eu tomei para mim que desde aquele dia eu preciso desenhar, todo dia eu desenho. E aí eu comecei a desenhar e fiz um romance escrito à mão, até te mostro se você quiser. Ah, eu quero, Márcia. Que se chama Pele de Aliás, Porco. nós queremos, né? Eu acho que todo mundo quer. E de vez em quando eu boto umas páginas do Pele de Porco e eu abri um Instagram também que é sobre... Sim, eu sigo, eu acompanho tudo lá. Então, aí eu tenho produzido muita coisa. E quando eu tive que sair do Brasil, eu fiquei muito tempo sozinha. Tô treinada para pandemias e para confinamentos. Eu fiquei muito tempo sozinha no meio da neve, sem falar com ninguém, sem ter acesso a ninguém. Sozinha, assim, de não poder também sair de dentro de casa. Então, eu acabei desenhando muito. E desenhar foi... Desenhar e escrever, porque, claro, eu continuei escrevendo meus livros, mas também escrevendo romances tradicionais, digamos. Mas eu desenhei muito, escrevi muito essas coisas à mão e voltei a ter um trabalho, então, visual, plástico, que hoje me dá, assim, uma alegria, uma paz de espírito, sabe? Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, que é... Eu fico desse lado aqui, porque aqui já está escurecendo, tá, gente? Então, tem um restinho de luz da janela, sem falar que a internet não pega. E aí eu fiquei fazendo esse livro aqui, que chama Pele de Porco, que é... De vez em quando eu boto ele, né, não tem como mostrar muito nessa coisa que eu tô segurando o celular. Então, ele é cheio de desenho, cheio de escrito, a letrinha, né, pequenininha. Ô, Márcia, ó, só uma coisa, tu pode também clicar nessa janelinha aí, tu vira a câmera e tu fica mostrando assim, se tu quiseres, sabe? Não sei se tu... Pronto, perfeito. Aí a gente só vê tuas mãozinhas e aí a gente vai mergulhando nisso. Então, isso aqui é o Pele de Porco, que é a história de duas irmãs que... Ai, que lindo! Uma mora uma tá trancada num sanatório, num hospício, esperando a outra irmã e a outra irmã vir buscá-la. E as duas acabam fugindo e as duas são, digamos assim, pessoas bastante hábeis do ponto de vista do uso das armas. Então elas viajam para Brasília para encontrar o pai delas, que é um cara que virou vampiro. E é uma história de brincadeira, né, gente? Então eu fui fazendo um monte de fantasias aí, não é é um romance cheio de meio Tarantino, assim. Tanto que esse aqui chama Pele de Porco e é o livro que eu chamo Livro das Peçonhas. Ó, só tem animais podres, peçonhentos, vírus e coisas do tipo venenos, sujeiras, armas. Tem essa que é a narradora, ela alucina que o cunhado dela é um porco e acaba matando o cunhado. Então, tem uma coisa assim bastante tarantinesca nessa história. Só que eu comecei a fazer um outro, que esse aqui é a cópia do livro, ó. Esse é a cópia. Vamos ver se dá para pegar com essa luz ruim que eu tô. Ai, tá ótimo, tá ótimo. Esse aqui é o livro, é o Pele de Porco cópia, só que é o livro dos corpos. Então, aí eu comecei a copiar a história, o texto é o mesmo, o que muda é o desenho.
Então começou a surgir outras. Quando eu vou lendo, vou escrevendo, vão surgindo outras histórias. Isso aqui é para ser a Virginia Woolf, essa aqui é para ser a Gertrude Stein. E Olha aí, só. então o foco é nos corpos. Ó. O desenho vai focando nessa história dos corpos. Aí tem uma cena aqui, meio Ofélia, e aí os porcos, todo o tempo, porque tem muito porco nas minhas histórias. E aqui uma personagem que tem no meio da história, os personagens, enfim. E aí tem um outro que eu estou fazendo também, aqui de volta, o meu personagem, Mulher Sem Cabeça, né? E aí, agora ainda tem que continuar. Mas eu faço devagar pra caramba. E aí tem um outro. Ih, mas tem mais, só que eu vou mostrar só esses. Tem um outro que ele é um pano de 3 metros. Ah, eu acho lindo esse aí que tu tem mostrado também. Eu acho lindo todos, assim. Eu ando acompanhando. Então, esse aqui chama Livro Sem Nome. E é a história Sim. de Marguerite, que sei lá, é uma menina, eu não sei se ela é velha, se ela é menina, tô ainda em dúvida. E é uma história dessas crianças da peste, né? Essa coisa das máscaras, isso aqui começou no ano passado. E Aham. agora que tá todo mundo usando máscara, e é um mundo assim, meio um mundo de galinhas com crianças, é uma viagem meio onírica, meio absurda, mas tem isso, né? Eu tô começando a descobrir o que está acontecendo, e o que está acontecendo é uma Isso grande aí é viagem. lindo, Márcia, que lindo essa figura aí. Você postou esses dias também essa, Meio urubu. sim, Aí essa coloração também que você está desenvolvendo, né? Uma aquarela. não, isso aqui então, são umas tintas metálicas que eu vou usando. Ah, E tá. tinta metálica e eu tô desenhando com caneta de nanquim. Mas Que. aí as coisas vão acontecendo. Olha esse aqui com sua. E tem umas coisas que são sonhos que eu tenho também. Daí eu vou contando. Aham. Olha aqui onde vieram parar as crianças mascaradas nesse vale. Aham. Aqui a máscara, mais de perto. Aí eu tô trabalhando, eu vou trabalhando aos poucos, né? É um mundo de galinhas, dentes, e aqui a plantação na qual elas estão chegando e por aí vai. Então, amiga, é isso que eu ando fazendo. E tem mais outras coisas, mas agora não. Tá divertido? É muito divertido. Márcia, que elaboração maravilhosa, né? É, É porque são gostoso. elaborações, né? De certa Então, forma, sim, o que você desenvolve aí nesses cadernos, né? São cenas de um imaginário aberto, né? A céu aberto, né? E como então, é isso? acontece, né? Não sei. Então, eu não sei. Eu que nem como acontece nos meus romances, eu prefiro deixar. Não sei como é que você faz, mas eu prefiro deixar esses temas aparecerem. E nos últimos Uhum. tempos, eu tenho uma outra obra que vai ser meio difícil mostrar para vocês, porque ela está num lugar onde a internet não funciona para mim, Ah, que é tá. uma. Chama Terra Dourada eu já postei ela também, tem um pedaço no Instagram que vocês conseguem ver, que é uma superfície dourada que eu demorei muito tempo para descobrir, porque eu fui pintando mil coisas até achar essa estrutura. E tem uma caveira de vaca com umas vértebras, com flores, com ratos. Eu adoro Aham. desenhar rato e acho que os ratos combinam sempre com a condição humana. É bom a gente olhar para os ratos para a gente se entender, né? Sim, sim. Tô brincando, gente. Estou falando uma coisa assim só porque é um elemento do meu imaginário, faz parte, enfim, da nossa vida urbana. Aqui em Paris é super comum, mas na minha infância também a gente tinha muito esse encontro, né, esse contato com esses seres, digamos, dos Sim. limiares urbanos, né, do universo que não digamos, o do shopping limpinho e arrumado, né? A gente vivia num mundo mais sombrio, mais nebuloso. E quem faz arte sempre é muito marcado, né, por imagens do seu passado, da sua história. E eu acho que agora que eu tenho tempo para me dedicar a isso, essas imagens têm retornado para mim. Agora é um trabalho que é bem diferente em termos de manuseio mesmo da linguagem.
em relação à produção literária. Porque, pelo menos assim, a literatura ela é mais filosófica, como ela é verbal, como ela Ela é é... pela palavra, né, Márcia? A Pois questão é. da palavra, né? O que é que Então, tu acha disso? pois é, então, nessas minhas obras também a palavra é muito fundamental, mas ela tem um estatuto de imagem e, assim, é diferente a racionalidade que entra em jogo, porque uma coisa é você pensar por imagens e outra coisa é você construir uma estrutura linear. O sujeito e o predicado e, a necessidade de construir narrativa que você tem na literatura, Uhum. tem isso nas artes visuais. Os meus primeiros 3 romances de 15 anos atrás, 17 anos atrás, os romances que eu publiquei entre 2005 e 2009, na verdade, que eu escrevi há 20 anos atrás, esses romances, eles tinham uma marca mais pictórica, eles eram viagens mais nesse sentido das formas linguísticas, né? Uhum. Agora, os romances se transformaram em peças, digamos assim, mais tradicionais, mais políticas, com as formas mais tradicionais do romance. Mas eu fiquei feliz também de descobrir que esse lado, digamos, mais selvagem, vamos chamar assim, da produção artística, são as artes visuais, porque elas não são tão... É outra lógica, é outra sintaxe, né? É outro processo. Que isso não escapou de mim, que isso não desapareceu da minha vida, né? Porque eu fiquei muitos anos ocupada com outras questões, né? Então foi isso. Ô, Márcia, ontem você falou eu não me lembro o nome do cara que você estava fazendo uma live, mas você falou muito assim, né, da questão do inconsciente, né? E aí o seguinte, se a arte se faz a partir de um inconsciente aberto, né, dessa liberação, de como se isso tudo que você está fazendo fosse liberações desse inconsciente, né, revelações, vamos dizer assim, são revelados mundos para você, né? Que isso aí, tudo que você está fazendo, eu acredito muito. Beethoven é que traz muito essa questão da música dele, com esse universo mais do sagrado. Os artistas têm uma coisa de tentar chegar próximo de Deus, desse lugar aí, que seja lá, se é deuses, desse Olimpo, sabe? O que é que tu acha disso em relação à tua produção? Tu acha que tem algum acesso, alguma energia que te alva, digamos assim, que as pessoas usam muito isso. Não sei se aplica, né? Mas o que Então, é que tu eu acha? acho... Então, no meu, no meu horizonte de compreensão, eu acho que dessas teorias todas, digamos, mais super naturais, que não é nada supernatural, mas é mais, para mim, já é supernatural, é a teoria da Júlia Kristeva, sobre a Uhum. questão da Cora, que aparece no Platão, e depois Derrida vai trabalhar. O que é a Uhum. Cora? A Cora é essa instância subjetiva que carrega realmente no nível inconsciente as marcas, as impressões primeiras da experiência subjetiva de alguém. Sim. Então, aquilo que me constitui. Por isso eu achei tão interessante, no meu caso em específico, me retomar. Eu me lembro que eu já desenhei caveiras de vacas, zilhões Primeiras de vaca. eu vim do Pampa, eu vim de Vacaria, o universo rural. Então, essa coisa da cabeça da caveira bovina era muito do meu mundo. Eu tive uma caveira bovina que viajou comigo durante anos e que eu desenhei muito, ossos, né, de animais. E, claro, isso tem mil significações, mas, sobretudo, é um elemento da minha memória, da memória constitutiva da minha Aham. existência, né? Então, eu sempre gostei de desenhar com lápis muito fino, sempre gostei de encontrar um traço muito realista, né, também das coisas. Eu fui abandonando isso foi uma busca também, porque eu não queria desenhar direito, eu queria desenhar de outro jeito, eu queria desenhar do jeito do Aham. tempo, e não desenhar arrumadinho, né? Enfim, era uma coisa da minha vida.
Então, eu acho que essa teoria é interessante, mas uma coisa que me pega muito e que para mim é o lado, digamos, do impulso ético e político para voltar às artes, é que a gente vive num mundo da indústria cultural que sequestra a arte, né? Sequestra a arte, sequestra a nossa imaginação. Então, a gente não tem mais, digamos, o direito de imaginar, porque esse direito nos é tirado. Nós somos privados do direito a imaginar. Tua deu uma falhada agora. Falhado. Vamos lá. Oi, Márcia. Voltou agora. Muda de lugar, o negócio volta. Então, eu estava falando disso, que a gente acaba tendo a nossa imaginação sequestrada. E eu acho que a dedicação às artes é um ato de manutenção, de sustentação da vida da imaginação, sem a qual a nossa condição humana fica completamente perdida. Sim. Então, a nossa imaginação ela é colonizada, ela é sequestrada. O que se faz com as pessoas através da indústria cultural? Você tira das pessoas a capacidade de pensar junto com a capacidade de imaginar, não é? Eu acho que, então, nesse sentido, fazer arte é invadir esse território dessas produções prontas para estimular outras potencialidades nas pessoas que também, mesmo que não estejam fazendo arte, estão tendo relação com ela, né? Então, por isso a literatura, a pintura, o desenho e por aí vai. O cinema. Você lembra o que o Walter Benjamin falou sobre o cinema naquele texto da Obra de Arte na Era da Sua Reprodução Técnica? Ali ele fala uma coisa fantástica. O cinema nos dá hoje uma imaginação pronta, né? Ele substituiu o nosso sonho. E tanto que ele quase estimula o nosso sonho, porque a gente vê um filme e fica louco para debater, para falar o filme com alguém. A gente quer que alguém veja, porque tem algo de inacreditável na tela do cinema. Mas a gente precisaria justamente, a meu ver, também fazer o exercício. Não estou dizendo não vejam cinema, vejam, fiquem à vontade. Eu praticamente não vejo, eu vejo só filmes que eu estudo, não vejo série de televisão, não vejo nenhuma, não me interessa, não vejo televisão, não me interessa. A não ser alguma coisa que eu vá estudar em específico e tal. Eu prefiro ficar gastando meu tempo desenhando. Não é gastando, né? É aproveitando, Márcia. Claro, sim. Eu prefiro spend my time, né? Eu prefiro usar jeito, assim. Sim, sim. Então... Ô, Márcia, uma coisa também que tem muito a ver com isso que tu tá falando, e eu percebi também nesses voos que eu faço vendo as lives das pessoas, é que primeiro, em relação a isso que você fala, esse sensível que a arte possibilita o acesso e que a arte se alimenta, né? Essa carência do afeto no que eu digo da empatia com o outro. Porque a sensibilidade e o acesso ao sensível também traz empatia com o mundo e com o cuidado, né? Ter acesso ao cuidado. Nessas lives todas, nesse momento, né, que a gente tem pandêmico e tal, que o mundo... Esse fenômeno todo, ele nos afeta de tal forma que a gente começa meio que a entrar realmente numa dor, né? Num sofrimento coletivo, né? E principalmente aqui no Brasil, por esse desgoverno terrível que a gente vive, por essa falta de empatia com o que acontece, né? Com o resultado do coronavírus aqui no Brasil, que está sendo desastroso, né? Terrível, lamentável. E aí, quando a gente vê todas as pessoas nas lives, ontem eu estava vendo a Lia de Itamaracá na live da Devassa, né, no YouTube, 10 mil pessoas falando lá nos comentários. Eu não sabia que podia tirar, porque se eu tivesse como ter acessado isso antes, eu tinha retirado esses comentários para poder ver aquela mulher
que é uma deusa, para mim ela é uma deusa, uma entidade viva, né, fazendo aquele ritual dela, né, com a arte que ela sabe fazer. E aí a gente vê as pessoas dizendo, sai velha, sai daí, macumbeira, é coisas de todos os, sabe? E aí eu queria que você falasse um pouco de como é que você se sente, tá? Que você tá distante, né, daqui, mas como é que tu vê o Brasil nesse momento, né, de resguardo social, que eu não vou nem dizer isolamento, porque os brasileiros não estão isolados, né? As pessoas aqui, elas transitam nas ruas como se nada tivesse acontecendo, grande maioria delas, não vou dizer que são todas, mas como é que tu tem visto isso daí, desse teu universo? Pois é, Iris, é complicado falar também isso tão rapidamente, porque as Claro. condições que me fizeram sair do Brasil são as piores e agora não vem ao caso. Então, acabei saindo de um jeito muito ruim. Enfim, olhar daqui de longe dá muita dor, muita pena. No começo eu pensava que luto é esse, né? O luto de um país, não é um luto só meu, mas é um luto muito meu, porque eu tive que sair. Mas é um luto coletivo e eu acho que é evidente que essa condição pandêmica, essa pandemia, esse confinamento, já é terrível em qualquer país. Aqui na França está sendo uma experiência muito dolorosa por Uhum. tudo, até porque as pessoas aqui em Paris, por exemplo, todo mundo mora em apartamento de 20, 30 metros, então é muito pesado. Eu mesma moro num apartamento muito pequeno e é muito pesado ficar em casa. Por isso as pessoas ocupam a cidade. Isso é uma coisa legal da cidade. As pessoas podem andar na rua. Não é porque elas têm dinheiro, é porque essa sociedade, na verdade, é menos desigual. Então as pessoas ganham mais ou menos Uhum. dinheiro e elas habitam muito as ruas porque as casas também são muito pequenas. E Uhum. aí, então os parques estão sempre cheios, as praças, os cafés. Bom, mas olhar de fora, olhar o Brasil é pensar que está terrível no mundo, no Brasil está duplamente terrível, porque antes mesmo dessa pandemia a gente já tinha o fascismo. As pessoas conseguiram colocar, dar um ricochete, né, na democracia, capotar a democracia, ou seja, fazer aquele carro que estava andando na direção da democracia cair em cima dele mesmo e se autodestruir. Então, isso se faz quando você usa o mecanismo da eleição, o mecanismo do voto, para destruir a própria democracia, para eleger o que você consegue elegendo o autoritarismo e por aí vai. Mas, enfim, então é óbvio que todo mundo que está fazendo hoje essa analogia entre o funcionamento do fascismo, o funcionamento do vírus, o discurso bolsonarista, o negacionismo, as pessoas estão vendo corretamente a questão, a meu ver. É um sistema que funciona junto. Uhum. Neoliberalismo com fascismo funcionam juntos. É um sistema econômico movido pelas oligarquias, loucas pelo poder, delirando pelo poder, como eu coloquei Sim. no meu último livro. Então, eu acho que nós vivemos uma dor profunda e eu tenho que dizer uma coisa que pode parecer um pouco chata, mas nesses livros todos que eu venho escrevendo, considerando sobretudo o Brasil, desde o ridículo político, desde o Como Uhum. Conversar com o Fascista, eu meio que avisei, são livros que têm Sim. esse caráter, vamos chamar assim, profético. O fascismo está aqui, ele pode crescer. Olha só, Iris, assim como as igrejas neopentecostais não contavam há 40 anos atrás, hoje elas são quase hegemônicas, elas estão crescendo aceleradamente. Uhum. Uhum. Assim, também, Bolsonaro também não contava. Uhum. Era um deputado lá menor, considerado um retardado. As pessoas falam assim dele, falam coisas horrorosas, que ele era um mentecato, considerado assim um incapaz pelo Congresso Nacional inteiro. No entanto, esse mesmo Congresso não faz nada agora que o jeito Sim. virou presidente. E tudo isso. Então, eu acho que é muito triste para todo mundo que ama o Brasil Uhum. olhar para isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente tem que produzir vários campos de resistência. É a resistência pessoal, que vem pela arte, que vem pela relação com a música, com a pintura, com a cultura, com o desenho, com o cinema, com qualquer tipo de produção ou de fruição que as pessoas tenham em relação às obras, as mais diversas, que lhes aprouver, né? que lhes der prazer, a dança, o que quer que seja.
dessas formas artísticas, a gente tem que fazer isso. Essa resistência da subjetividade, que vem também pelo encontro com os amigos, esse processo de empatia que você estava mencionando, né? O ser capaz de se relacionar com o outro, de reconhecer o outro, de querer bem ao outro, né? De amar as pessoas, que é uma habilidade que está massacrada também sob o signo do fascismo no Brasil já faz bastante tempo. Quando Sim. quando ele é enfiado, né? Quando ele é implantado no Brasil, é isso que ele produz uma animosidade genérica, generalizada, e as pessoas nem sempre estão sentindo realmente aquilo que elas estão repetindo, elas estão entrando numa onda de afetação negativa que poderia ser modificada. Agora, eu acho que existe, então, essa resistência pessoal, que não pode ser esquecida, e essa resistência objetiva, concreta, que aí a gente tem que fazer nos mais diversos campos. E essa coisa que você está mencionando, esse fenômeno das lives, eu estou achando legal, porque eu acho que as pessoas estão conseguindo partilhar conversas interessantes, coisas bonitas, coisas boas. É claro que existe muita coisa também que, sei lá, talvez a gente pudesse questionar, mas as pessoas estão procurando se alimentar espiritualmente, se alimentar filosoficamente, culturalmente, pelos mais diversos caminhos e, sobretudo, assim, aproveitando o lado bom das redes sociais, porque as redes sociais não têm só o lado bom, elas têm também um lado perverso, destruição da capacidade de se comunicar das pessoas através, um mecanismo complexo esse, mas digamos, a comunicação sem conteúdo, né? A comunicação compulsiva, a comunicação pela simples comunicação, isso não é uma coisa que a gente possa dizer que faz bem à nossa subjetividade. Então, eu acho que a gente tem que manter essa resistência e usar os caminhos que forem para a resistência pessoal, para a resistência das pequenas comunidades, dos pequenos grupos, da família, proteger as crianças, as amigas, os amigos, os pais, idosos, quem a gente puder, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão na pior situação, fazer também essa solidariedade concreta, doar dinheiro, alimento para quem puder. A gente tem que nessa hora partilhar o que a gente tem materialmente, porque a nossa resistência espiritual também depende disso, da nossa resistência material. E por aí vai. Então, e além de tudo, a resistência política. E nessas horas é óbvio que a gente espera que haja mudanças, evidentemente, no cenário governamental, rumo a uma solução geral, porque o que vem acontecendo humilha o nosso país, destrói o campo simbólico, o campo imaginário, que são fundamentais também para a gente poder imaginar um mundo melhor, um mundo em que a gente possa se reerguer dessa situação tão trágica que é uma pandemia e toda a questão econômica que está envolvida com isso também, né? Sim. Márcia, e assim, eu fico felicíssima assim, de te ver forte, de te ver produzindo, se protegendo, né? Que eu acho que esse momento também nas minhas meditações e nas minhas orações, eu tenho pedido apenas que o universo ele me proteja dessa realidade, sabe? Que cuide do meu coração, sabe? Assim, que me proteja desse real. E quando você fala disso, né, eu vejo que você está procurando ferramentas que te promovam dentro dessa complexidade alguma segurança para viver nessa desconstrução, né? Que a gente está passando por um processo de desconstrução que nós já estávamos mergulhada nele, né? Esse momento todo. Aí, quando tu tava falando lá do como conversar com o fascista, né? Que foi aquela revolução, aquele teu texto. Eu estava morando em Brasília. Eu me lembro do lançamento dele lá em Brasília, naquele shopping gigante, meu Deus, que a gente até se viu, não vou me lembrar agora.
Como era o nome? Eu não me lembro mais. Mas filas e filas, a polêmica que foi, né? Porque você trouxe a coisa do fascismo, né? E a gente vê agora o fascismo sendo descarado, né? No G1, por exemplo, todos os dias você vê lá, né, as notícias, né? Então, eu quero fazer uma brincadeira contigo nesse final, que é para dizer assim, de frente com o Iris, para terminar, 10 coisinhas que eu vou te perguntar e tu vai me dizer assim, bem rápido, o que é que tu sente, o que é que te vem. Pode ser, Márcia? Uma Pode. brincadeira nessa live. Tem que falar. Então, um lugar, Vacaria. um medo, É, de morrer. um sabor, Cupuaçu, uma coisa, uma caneta de nanquim. uma frase, Filosofar e aprender a morrer. um amor, Minha filha. uma comida, Macarrão. uma paz, Uma paz, olhar a chuva na copa das árvores. uma obra. Os sermões do Padre Antônio Vieira. Ai, que ótimo. E uma sensação. Uma sensação de pena tocando a pele. Ai, Márcia, que bom, querida. Que bom. Cheguei a sentir um silêncio, não sei se você sentiu assim, né? Muito silêncio. Interessante, muito lindo, muito. Olha, te desejo muita luz, muita paz, tá? Muita proteção aí para vocês. Bem, depois a gente bate um papo, nós duas. Com certeza, vamos. Vamos sim. Muito obrigada, Márcia. Um beijo Beijo para todos vocês. você. Obrigada aí por tudo, tá? Beijo. Beijo. Gente, obrigada aí, tá? Muito, muito, muito obrigada. Desejo que vocês se cuidem, que vocês continuem aí nessa vibração da Márcia, né? Nesses sabores, com tudo isso. Um grande beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.